Ou de casa ou de fora, você que está lavando louça, varrendo a sala, que está no trânsito, no ônibus, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, acima de tudo, palpiteiro Arthur Silva, o que não atende por Arthurito. Boa noite, Arthur. Boa noite, bom dia e boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui palpitando no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela. A indispensável questão nacional. A braba. A braba. Só se fala em outra coisa. Então, e disso que tinha que falar, ninguém fala, né, cara? Ô, Arthur, peraí, deixa eu botar o celular no silencioso. Cometi esse vacilo aqui. O meu vacilo cometido. Nobre ouvinte, tenha paciência. É apenas o 5º programa, né? Então, estamos ensaiando ainda, né? Ô, Arthur, já viu Disparada de cara nova? Cara, pô, ficou lindaço, cara. Lindaço. Lindo é você, Arthur. Disparada ficou maravilhoso. Ficou outro nível. Se você ainda não viu, entre lá no www.disparada.com.br e vai ver. Ô, Padilha, eu já me sinto colunista do Foreign Affairs. É mesmo? Já é uma coisa assim, já é outro nível. Vou usar terno agora. E o cachê? Cachê. E o salário, ó. Só encolhe, cara. Raimundo Nonato. Então, o layout novo do Dispa, o nosso podcast e outras iniciativas só são possíveis graças à contribuição de vocês. Para contribuir conosco, acesse o portal disparada.com.br/doe. Siga o Disparada também nas redes, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Lá no YouTube, para não perder o disparate, a questão nacional, tem que ativar o sininho, se inscrever no canal e tudo mais. Já que eu falei na questão nacional, que é um programa que o Disparada lançou recentemente, que já recebeu Aldo Rebelo, Christian Lynch, quem mais? Elias Jabor, Diego Pautasso, o ministro Bresser Pereira, o economista Nelson Marconi. O Disparate recebeu na semana passada o chanceler Celso Amorim e o ex-diretor da Unasul, o Pedro Silva Barros. Bateram um papo lá com a Mandinha sobre a América do Sul e a política externa do Brasil. Se você ainda não assistiu, corre lá no nosso YouTube e veja. Como eu disse, é o nosso 5º programa, então tenham paciência conosco. Bora pro primeiro bloco aqui, Arthur? Tá preparado? Manda bala. Veio pronto. Vim pronto. Alongado e aquecido. Esse primeiro bloco são as perguntas papum. Eu provoco e o Arthur responde na lata, ou como a gente diz aqui, na goela. Ô, Arthur, o gás teve uma alta de 39%, é isso? 39%. Não é possível. Esse é o presente que estão dando pro trabalhador brasileiro nesse momento, cara. Trabalhador brasileiro. Imagina, é surreal, né? Porque cada vez mais o Brasil se tornou um produtor de gás. A gente não era produtor de gás. Pra quem não lembra, na época do apagão, nos anos 00, lá em 2001, né? A gente tinha o quê? Um déficit energético pesado no Brasil. A gente tinha que importar gás da Bolívia, né? E aí, pô, naturalmente vai ser muito mais caro, importado, com a infraestrutura capenga que o Brasil tinha naquela época, continua tendo, né? Porém, a gente começou a cada vez se tornar mais produtor de gás com o pré-sal, né? Um gás tem que ser liquefeito, ele tem que ser trazido do mar pro litoral, então regasificado, é complicado. Só que o seguinte, é insano ficar mais caro quando a gente vira produtor. E aqui eu deixo a seguinte provocação pro ouvinte. Vocês acham que não tem correlação com a entrega de refinaria? Com a entrega da malha dutoviária, com a privatização da TAG, da NTS pela dona Dilma? O que é isso? Eram as grandes estatais subsidiárias da Petrobras que distribuíam o gás no atacado, né? Aí os caras me dão... Primeiro, a NTS foi para um fundo de pensão canadense. E a TAG vai pra ENGIE, pra uma empresa italiana. Você, ouvinte, quando tá pagando esse reajuste de 40%, você tá dando dinheiro pra aposentado canadense e acionista italiano, Padilha. Aí não tem como, né, cara? Arthur, eu vi aqui que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tá brabo com o aumento de 39% no valor do gás. Ele não tem nada com isso, então? Não. Foge ao controle do Presidas?
Se tem algum responsável por isso, com certeza é o Bolsonaro. Mas é aquilo que a gente já comentou alguma outra vez aqui no Disparate. Ele é só o final de um longo processo de destruição da cadeia de óleo e gás, que começa lá com o Fernando Henrique Cardoso, quando quebra o monopólio da Petrobras, né? E se aprofunda no petismo, porque não só o PT não reverteu, como continuou esse processo. Continuou como? Com a entrega da NTS, com a entrega, depois da TAG já vai ser no Temer, com o regime de partilha do pré-sal, que tinha lá uma cláusulazinha, depois a gente comenta mais sobre isso, mas tinha uma cláusula assim, tem um máximo de óleo que a Petrobras podia extrair do pré-sal, né? Quer dizer, tudo isso tá ligado com esse desmonte da cadeia de óleo e gás e com esse aumento absurdo do preço, por quê? Porque os preços estão ficando dolarizados. A gente tá exportando petróleo cru e importando refinado, sendo que não precisava disso. A gente tem capacidade de refino tranquilamente para refinar todo o petróleo nacional e abastecer o mercado interno. E isso reflete também no gás, né? É importante ressaltar que o seguinte, não é só o gás de cozinha. O gás de cozinha vai ser, claro, aquilo que vai afetar mais diretamente o trabalhador, né? Que vai afetar mais o seu bolso, que vai afetar mais, enfim, desde a dona de casa até o cara que tem uma vanzinha movida a gás, etc, né? Mas quem vai ser mais afetado ainda é a indústria. E isso vai se refletir em toda a estrutura de preços interna do Brasil. Num copo de vidro tem gás, porque tem que ser aquecido para fazer o vidro. Então, é bizarro você entregar um elemento tão chave da indústria nacional para o estrangeiro e você vê o quê? Como dizia o Brizola, as perdas internacionais que vão ficando sistemáticas em todo o tecido produtivo brasileiro. Padilha. Ô, Arthur, o Brasil ontem, né, bateu um novo recorde de mortes. Eu não tenho nem o número exato, mas passou dos 4 mil, né? Passou dos 4 mil. Quase 4.200. Eu estava em dúvida se mencionava isso ou não, mas ainda ontem eu visitei um amigo meu, tá acabando a obra de um bar que ele vai abrir ali na Vila Madalena, e eu fui lá ver a obra e tal, e a gente, claro, sempre toma todos os cuidados, né? E matar a saudade de um amigo, ver o sócio dele, que é outro amigo, e ele me contou que o pai dele tava com Covid, tava melhorando, tava entubado. E o pai dele faleceu hoje. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas eu queria mandar um abração pra ele. É uma coisa que a gente espera que o pai dele esteja em bom lugar, que Deus conforte a família dele, que eles encontrem a paz no coração o quanto antes. Mas eu vim repetindo aqui, né? Vai ser o pai de quem amanhã? Vai ser o meu, o teu, tomara que não. Ou a mãe de quem? Querendo ou não, são 341 mil pais, filhos, mães, irmãos, né? O número parece frio, mas é gente, né? Sim. A dor da fome, a dor do Covid, sempre pessoas, né? Sempre brasileiros. E ontem foi o dele, então fica o meu abraço para ele aqui. E para todos os ouvintes que também estão passando por essa situação, né? Porque, enfim, eu imagino que dos nossos ouvintes, muitos vão conhecer gente que já faleceu. E para todos que passarão, porque como eu venho repetindo, tem gente marcada para morrer. Sim. Muitos milhares de brasileiros e pessoas do mundo inteiro, mas especialmente brasileiros, né? Especialmente mesmo. Porque se você somar as mortes dos 10 países que mais matam, não dá morte no Brasil, né? Não dá. A gente tá completamente disparado agora, tá uma coisa fora de controle. Então é isso, tem gente marcada pra morrer, eu repito, tem gente marcada pra morrer. Uma imagem que me chocou muito, Padilha, que eu vi na TV hoje à tarde, creio eu, era uma notícia aqui de São Paulo, né? A prefeitura, ela teve que acelerar a abertura de covas, né? E manter as covas abertas preventivamente para evitar um colapso do sistema funerário. O Nicoleles, ele fala, eu já nem temo mais o colapso hospitalar, porque esse já se instalou e já comeu tudo, né? Não dá nem para ficar discutindo mais colapso hospitalar. Ele é um dado da realidade. Não precisa mais confabular sobre colapso hospitalar. Nem colapso de infecção. Isso aí já, né? O que teme o Nicoleles é o colapso funerário, que diz, né? Que é não ter mais onde enterrar as pessoas e a gente chegar num cenário de guerra, de gripe espanhola, que é empilhar corpo na rua ou queimar coletivamente as pessoas, né? Joga
centenas numa vala e passa fogo. Que era aquela imagem de Guayaquil no começo da pandemia, né? Que era, pra quem não lembra, Guayaquil é uma cidade litorânea ali do Equador, colapsou, as pessoas não tinha como recolher os corpos, é exatamente o que você estava falando, Padilha. E é aquilo que a gente sempre reitera aqui no Disparate, acho que muita gente fala por aí também, não é uma coisa exclusiva nossa, era totalmente evitável na proporção que estamos passando. Né? Isso é uma coisa que é importante ressaltar. Eu sempre gosto de comparar com o Vietnã, né? O Vietnã é um pequeno país tropical, pobre, com 100 milhões de habitantes. Não é abençoado por Deus, nem bonito por natureza. Pelo contrário, todo estourado por uma guerra criminosa. Eu fui buscar o dado recentemente. O total de mortes foi 2.800. Total. Para um país que, assim, digamos assim, se você fosse colocar proporcional ao Brasil, teria que dobrar, porque a população do Vietnã é só metade do Brasil. Então, totalmente evitável, com planejamento, com vacinação, com isolamento social, um isolamento garantido por auxílio emergencial, garantido por... enfim, por medidas que ajudassem as pessoas de fato a ficar em casa numa economia periférica como a brasileira, com a maioria dos trabalhadores fora do mercado formal, entendeu? E é isso que a gente tá vendo. Agora a gente tá vendo esse colapso, né? Muito, em grande medida, provocado pelo histórico brasileiro de destruição do Estado Nacional Brasileiro. Porque se o Butantan não estivesse sob ataque a várias gestões tucanas, várias, para pegar aqui só o exemplo de São Paulo, talvez a gente pudesse ter uma vacina brasileira. Se a Fiocruz não estivesse sob ataque no governo federal, talvez a gente pudesse ter uma vacina brasileira. Colapsou-se o processo, enfim, de produção da indústria de saúde do Brasil, também a parte estatal dela, que, enfim, essas são as instituições, e a gente está vivendo isso agora, a gente está colhendo os frutos de anos de liberalismo no completa, assim, destruição do tecido nacional brasileiro, assim, uma coisa sem precedentes, né? E agora gravado pelo neoliberalismo do presidente da República, que vem acompanhado de uma insanidade, de uma falta de caráter absurda. Porque não dá pra chamar o Bolsonaro de burro. Não, com certeza não. Mas de mau caráter. Eu acho que esse cara é capaz do mau caratismo que esses tucanos, que eu também não gosto, nunca sonharam em acessar. O mau caratismo do Bolsonaro, pra mim, é uma coisa sui generis. É porque ele vem de cara lavada. Né? O Fernando Henrique, ainda bem ou mal, por exemplo, pegar o Fernando Henrique... Mas eu acho que o FHC, com todos os defeitos que tem, desculpe te interromper, ele não teria coragem, como não tem, de ir na mídia falar que vacina não funciona. Não, com certeza. Pra tomar cloroquina, remédio que mata de como é que chama? Insuficiência no fígado, hepática, né? Hepática. E isso aí é mau caratismo da pior estirpe. Então, é porque ele não tem nada a perder, né, cara? O Fernando Henrique, ainda bem ou mal, ele tocaria uma agenda neoliberal racional. Parecida com a do Dória, talvez. Parecida com a do Dória. Fosse o Dória, vamos pegar o Dória, por exemplo, fosse o Dória presidente. É muito provável que num primeiro momento ele tivesse, enfim, dado uma insensada, porque ali, vai pegar março do ano passado, né? Abril do ano passado, havia um certo clima ainda. A Suécia, por exemplo, foi um país que não adotou isolamento social. É um país de primeiro mundo. Né? Que não fosse o trumpismo, né? E havia esse certo clima ainda, né? Talvez o Dória no começo tivesse adotado isso. Mas rapidamente, à medida que os grandes empresários começassem a cair na realidade e ver o que está acontecendo, o Dória certamente ia adotar uma política mais racional. Inclusive com o auxílio emergencial. Não tô passando pano pro Dória, não. O Dória ele é um criminoso neoliberal. Eu preciso dizer isso. Ele destrói o Estado Nacional Brasileiro. Por ele, a Faria Lima implantava uma ditadura pinochetista no Brasil. Entendeu? Mas ele teria tocado o neoliberalismo de modo um pouco mais racional, como o Fernando Haddad, a gente sempre fala disso também, né? E talvez tivesse um isolamento social com um pouco mais de rigidez, um auxílio emergencial um pouco mais racional, né? Pouco mais, que teria garantido a população em casa. A gente não veria esses números assim absolutamente catastróficos que a gente tá vendo aqui hoje em dia. Sim, e eu vou do segundo papum, que já pega por aí, que a solução destes que a gente tá conversando para tudo isso é aprovar o projeto de lei 948, que é o fura-fila da vacina, que, se eu não estou falando bobagem aqui, garante à iniciativa privada o direito de comprar doses de vacina. Isso, ô Padilha, assim, é a maior barbárie que tem notícia, assim, desde cara, eu não sei, assim, de nenhum país do mundo, os países mais neoliberais que você pode conceber se aproximam disso que a gente tá vendo. É uma coisa assim, é o quê? É literalmente cada um garantir o seu, certo? Uma perspectiva que é absolutamente falha, porque a vacinação, ou ela é todo mundo, ou ela é ninguém. Ela é uma medida que é essencialmente coletiva. Não se tem individualismo quando se fala de saúde pública, sabe? E isso é uma coisa assim que, diga-se de passagem, mesmo os economistas neoliberais sabem.
O que é isso aqui? Isso aqui é a tentativa de se aplicar um paliativo nesse momento que o Brasil tá passando, nessa catástrofe de mais de 300 mil mortes, vai chegar em 400 mil logo, né? Pra quê? Pra dizer que tá fazendo alguma coisa, tentar abrir a economia, né? E o que é a brincadeira? É os empresários vacinarem os seus trabalhadores pra quê? Pra furar o isolamento social, como se isso fosse resolver, né? Então é bastante criminoso. E se não bastasse isso, tem um outro problema que é o seguinte: a capacidade produtiva de vacina no mundo, não é no Brasil, não é só no Brasil, porque o Brasil virou um reles importador de vacina até segunda ordem, né? Agora tem essa especulação de que algumas vacinas brasileiras e tal, mas é muito marginal e pequeno ainda. De todo modo, seria coisa pro segundo semestre, né? Até agora o Brasil é importador de vacina, né? E não tem capacidade no mundo para produzir vacina pros governos. Quem mais dirá para um empresário privado que vai lá comprar a vacina? O que vai acabar acontecendo? Como o pessoal tá falando, é o fura-fila do SUS. Vai furar a fila, né? Vai, enfim, acabar com qualquer capacidade de projetar, de programar a vacinação no Brasil e tentar beneficiar alguns empresários aqui a colar para tentarem furar o isolamento sem eficácia alguma. É uma coisa esquizofrênica. É porque o que acontece, Arthur, pra deixar claro, é que a vacina é finita. A gente não tem uma oferta gigantesca de vacina que o Estado brasileiro, por falta de grana, não tá conseguindo comprar. É que é finita a oferta, não é isso? Eu tô falando bobagem? É finita a oferta. E aí, se entrar a iniciativa privada tentando disputar com o governo, diminui ainda a possibilidade de acesso às doses por parte do Estado. Seria isso? Acaba com a capacidade de projetar. É isso mesmo que você tá falando. Acaba com o acesso ao Estado e você não tem mais um programa de imunização nacional. Você tem o quê? Você tem indivíduos, pequenos coletivos, são as empresas, cada um fazendo a sua própria vacinação esquizofrenicamente. Não compra quanto quer. Isso. Colocaram algumas cláusulas lá na lei pra tentar dar uma amenizada, que é o quê? O empresário vai comprar a vacina, tem que doar pro SUS, qualquer coisa esquizofrênica assim. Mas isso é um mero paliativo. O problema que tá se colocado ainda continua. Fora problemas logísticos, né? De, por exemplo, o cara vai comprar a vacina, ele vai dividir na metade e vai entregar pro SUS depois. Como é que vai funcionar isso? Sim. Né? A PL 948, então, é coisa de filha da puta. Totalmente. Beleza. E sabe o que é isso? Um comentário pra arrematar isso. Isso é a barbárie do liberalismo brasileiro. Porque isso é inédito no mundo. Até onde eu saiba, ninguém discutiu isso no planeta Terra. Isso mostra o quê? É a coisa assim, é impressionante como o Brasil se odeia e como o Brasil, ao tentar imitar um ideal de Ocidente que não existe nem no Ocidente, a gente se destroça totalmente. Isso é o coração do que é o liberalismo brasileiro, Padilha. E a gente só não tá amargando aí 500, 600, 700 mil mortes, porque a despeito de todos os esforços dos neoliberais, o Estado brasileiro construiu uma saúde pública que ainda hoje é invejável para todo mundo. Com certeza. Então, a despeito dos liberais, de tucanos, do Bolsonaro, a gente ainda tem o SUS, ainda tem a Fiocruz, ainda tem o Instituto Butantan. E as prefeituras, é importante ressaltar isso, muitas prefeituras, teve prefeitura tipo Chapecó, bolsonarista e tal, que ficou distribuindo Inverte Medicina, ficou distribuindo aqueles remédios esquizofrênicos lá do Bolsonaro e tal, que não tem eficácia nenhuma. Mas muitas prefeituras como Araraquara, enfim, fizeram o que podiam como governo local, que não tem alcance para isso, para tentar aplicar isolamento social, alguma vacinação racional e etc, etc, etc. Perfeito. Nosso terceiro papum é sobre o fato do Lula ter mencionado que fosse presidente, mais uma vez, estaria disposto a privatizar um percentual, vender um percentual da Eletrobras, estou falando bobagem, Eletrobras, Caixa Econômica Federal e Furnas. Ele tava Hidrelétrica de Furnas. Ele falou de uma privatização light, né? Que é o quê? Transformar essas empresas 100% estatais, como a Caixa, em economia mista, né? Que é o que fizeram com a Petrobras, né? Você dilui a participação acionária do Estado, vendendo para propriedade privada. E aí dá umas altas no gás de 39%, ninguém sabe por quê, né? Pois é. Agora, eu fico chocado, porque assim... até então, né, até o Lula se pronunciar, alguém poderia dizer, não, mas é o Haddad que é neoliberal, é a Dilma que é neoliberal. Mas é o Lula, cara. Aí não tem como escapar, né? E eu acho que é o coração daquilo que é o petismo, porque, vamos lá, é uma privatização light. Ele não falou privatizar. Ele falou que vou vender algumas ações e tal.
Enfim, é o coração. Por isso que eu sempre repito aqui, o Padilha sabe que a insistência nisso. O petismo, ele é o neoliberalismo racional, consciente de si mesmo, que sabe que essa loucurada do Paulo Guedes, ela tem um alcance, ela tem um limite. Pra você poder realmente privatizar, tem que dar uma incensadinha, tem que ter ali uma azeitada, né? Uma azeitadinha, um toquinho racional, entendeu? E é isso, cara, é o coração do petismo. Ou seja, não só não vai reverter as privatizações atuais, coisa que o Haddad já falou, em termos de segurança jurídica, etc., como ainda vai aprofundar, né? Perfeito. Papum feito? Papum feito. Vamos então para o segundo bloco do Disparate, que são as notícias da semana. Eu leio aqui, trago a lead e o Arthur comenta. A primeira delas, na verdade, são 3 de uma vez. Não é isso, camarada Arthur? 3 de uma vez. A primeira da Cristiane Agostini, no dia 1º de abril, embora não seja mentira, lá no Valor. Em entrevista, Lula sugere transformar a Caixa em empresa de economia mista. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje transformar estatais em empresas de economia mista e citou como exemplo a Caixa. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, na rádio Band News FM, Lula não defendeu novas privatizações e citou como exemplo que Furnas não pode ser privatizado, mas pode ser de economia mista, disse citando em seguida a Eletrobras e a Caixa. É mais ou menos o que a gente já conversou, né, Arthur? É isso que eu ia. Então vou adiante aqui com o Pondé. A coluna do Pondé na Folha de São Paulo no dia 4 de abril. Entre Bolsonaro e Lula na disputa eleitoral de 22, o petista é menos ruim. Num dado momento do filme Alien vs Predador, de 2004, a narrativa tem que fazer uma escolha entre os dois vilões. E escolhe o Predador, que pelo menos tem forma mais próxima daquela humana e demonstra uma mínima capacidade de empatia. Num cenário de horror eleitoral em 2022, Bolsonaro é o Alien e Lula é o Predador. Por que Lula? Os governos Lula foram melhores até agora do que o de Bolsonaro está sendo. Provavelmente, ele teria gerido melhor a peste. Lula faz acordos melhor do que Bolsonaro, tem uma tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. Provavelmente, aprendeu um tanto nesses anos e pode querer imitar Mandela. : nada de vingança. Essa foi a coluna do Pondé. Vamos agora para a coluna do Armínio Fraga, no dia 3/4 de 2021, também a Folha de São Paulo. O Armínio escreveu assim: como todo brasileiro de minha idade, 63 anos, acompanhei bem a trajetória de Lula. Estive com ele pessoalmente entre as eleições de 2002 e a posse. Foram encontros privados que à época muito me ajudaram como parte do esforço de desarmar a crise de confiança, que na essência foi uma crise de desconfiança em Lula e no PT. As conversas foram fascinantes. Confirmaram o que eu já tinha ouvido de FHC. Lula não era um revolucionário, era um líder sindical carismático, pragmático e inteligente. A transição foi extremamente civilizada e bem-sucedida. A grande surpresa para alguns de nós, para mim certamente, foi a imediata criação da ficção da herança maldita. Na prática, no entanto, o governo seguiu na área econômica basicamente o roteiro que deixamos. Naquele momento, eu acreditava que o Brasil ia dar certo. E deu, por alguns anos, como a excelente gestão de Palocci, Meirelles e suas equipes e alguma ajuda do boom de commodities. O Arthur, são 3 liberais elogiando o Lula. Exatamente. Elogiando bastante o Lula. Elogiando bastante o Lula. E, sobretudo, ressaltando o quê? A continuidade, né? Aqui, sabe, tem horas assim que mal tem comentário pra fazer, a coisa fica tão evidente, né? Acho que vale a pena uma contextualizada, né? A primeira coisa, sobre essa suposta privatização light, né? Como a gente pode chamar assim, da Caixa, que o Lula defendeu lá no Reinaldo Azevedo, fica evidente, né? É privatização. Porque assim, é claro que se você mantém o controle acionário majoritário ainda com a União, ainda com o governo federal, ela vai ser uma empresa de economia mista. A União ela vai ter, claro, as principais decisões, etc, né? Porém, os acionistas têm capacidade de pressão muito grande, né? Tem altos relatos de como os acionistas são capazes de pressionar os diretores da Petrobras contra decisões que são importantes para o projeto de desenvolvimento do Brasil, né? E o que eu quero citar aqui é o seguinte: eu acho que a esquerda evoluiu muito em alguns quesitos, porque
a presença da China, né, a ascensão chinesa, mostrou que o Estado, ou capacidade de planejamento, mesmo em um país socialista como a China, pode sim conviver com o mercado. Isso é um grande avanço que a esquerda conseguiu entender, né? E que certamente é necessário o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Só que acontece o seguinte, a gente não está na China. Isso que eu quero ressaltar. Se a gente fosse pensar, a gente pode pensar sempre assim, uma privatização, ela tem que ser pensada como uma recomposição da relação de forças entre o Estado e o mercado, né? Só que no Brasil, faz 30 anos que a gente só vê privatização. A gente não vê nenhuma recomposição entre a esfera estatal e a esfera privada. Então, na verdade, a gente tem o quê? A gente tem um ultraliberalismo no Brasil. A gente tem um problema inverso. Não tem... Qual foi a estatização que teve para corresponder à privatização da Vale? Uma empresa desse porte, né? Ou então do sistema de telefonia brasileiro. Que, diga-se de passagem, foi até bom a privatização, porque pôde atrair capital, capital privado para esses setores e desenvolver eles tecnologicamente. Só que o jeito que foi feito, de modo totalmente racional, na verdade significou uma perda de controle e, pior, a perda desse mercado, que é um mercado de alta tecnologia, cada vez mais para empresas estrangeiras. A gente pode citar o exemplo da TIM, né? Para citar um exemplo aqui, né? E é isso. Você imagina se a gente entregasse a Caixa, né, na mão de acionistas privados que iam estar, enfim, não iam pressionar contra qualquer utilização da Caixa num projeto nacional de desenvolvimento, né? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de comentar, né? A segunda coisa é sobre o Pondé. Eu acho que o Pondé, ele pegou na goela, como você diz, ô Padilha. Por quê? Porque a burguesia brasileira já começa a se ligar, uma coisa que eu venho sempre reiterando, né? Já começa a se ligar da irracionalidade que foi embarcar no projeto do bolsonarismo, porque ele é sequer incapaz de entregar as privatizações que eles tinham, que eles queriam, né? E o Pondé começa a se perceber disso. O Pondé, ele é, digamos assim, a voz, né, dessa burguesia que se compreende, né? E eu quero ressaltar um aspecto da coluna dele que é muito importante, que é quando ele fala que o Lula é um apaziguador. O que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer que essa violência neoliberal que a gente vem testemunhando de forma mais agravada desde o Temer e sobretudo no Bolsonaro, não vai ser revertida. E o Pondé tá correto nisso que ele fala. Ele tá correto. O que ele quer ver? Ele quer ver justamente o Lula chegando lá e tocando um governo como foi o governo do Lula 1. Um governo que, enfim, neoliberal e... O problema não é ser conciliador, o problema é ser submisso e vassalo. Ou seja, não é conciliar o seu projeto e tentar transformar aquilo num projeto do Brasil. É se submeter ao projeto neoliberal e continuar ele, né? Agora, sem brincadeira, eu acho que quem deixou mais evidente o caráter neoliberal do Lula foi o próprio Armínio Fraga, né? O Armínio Fraga, pra quem não sabe, ele é diretamente responsável pela catástrofe que tá acontecendo no Brasil agora. Por quê? Ele foi um dos grandes mentores do tripé macroeconômico, né, como o Ciro sempre repete, né, que é o quê? Os juros valorizados, o superávit fiscal e o câmbio valorizado, os juros altos, né, o superávit fiscal e o câmbio valorizado, que terminou de destruir a indústria brasileira, né, foi o que desindustrializou o país, né. E ele veio lá da turminha da PUC-Rio, né, a PUC-Rio, pra quem não sabe, foi a grande... como é que se diz? O grande caldão intelectual de onde vai sair esse liberalismo radical que o Brasil viveu nos últimos 30 anos, né? E depois de ser do Banco Central do FHC, ele fundou um próprio fundo, que era o Gávea, né? Só que ele vende para JP Morgan, né? E detalhe, ele foi citado no Swiss Leaks, né, que é uma espécie de Wikileaks só sobre contas na Suíça, né, num escândalo de contas offshore para escapar de tributação e tal. Então, esse é o Armínio Fraga. O Armínio Fraga, ele é o estereótipo daquilo que é a Faria Lima, tá? Ele não só é o estereótipo, como ele é um grande líder, um sacerdote da Faria Lima, por assim dizer, né? E o que ele diz na entrevista? Na entrevista ele fala o seguinte, que o Lula é um filho ingrato, né? Porque ele falava de uma herança maldita e tal, quando ele assumiu no primeiro governo, mas na verdade seguiu estritamente a cartilha econômica que o Fernando Henrique havia deixado depois dos mandatos dele, né? E o que a gente vê nessa entrevista? Que agora, esse cidadão, né, o querido Armínio Fraga, percebe que o Lula era o ideal para continuar essa devastação que ele começou, né? Então, enfim... são coisas que ficam extremamente claras na conjuntura, Padilha. Perfeito, Arthur. Vamos aqui para segunda notícia não, que na verdade é a quarta, mas é o segundo tópico do segundo bloco. Segundo tópico do segundo bloco, fechado. A redação aqui da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET. Petrobras anuncia reajuste de 39% no preço do gás natural. O reajuste é reflexo da política de paridade de preço de importação que a AEPET condena,
Em março de 2017, a EPET publicou uma nota oficial rebatendo o estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre a produção, transporte e distribuição de gás natural no Brasil. Para a EPET, a redução dos preços do gás natural associado do pré-sal depende de forte regulação da ANP, das atividades de produção e transporte, da eficiência das empresas que produzem e transportam gás natural, da eficiente regulação dos estados, das atividades de distribuição e da redução dos tributos federais e estaduais. Se o setor for bem regulado, a Petrobras é fundamental para a queda dos preços do gás natural para os consumidores brasileiros em razão de seus baixos custos de produção e transporte. O Paulo César Lima, no dia 1/4 de 2021, no Disparada. O baixo preço e a ilegalidade da venda da RLAM. A Petrobras, em 24 de março de 2021, comunicou que assinou o contrato de vendas como é que fala? RLAM? Acho que fala RLAM. RLAM e de seus ativos logísticos associados a Mubadala Capital pelo valor de 1,5 bilhão de dólares. A RLAM possui capacidade de processamento de 333 mil barris por dia, 14% da capacidade total de refino de petróleo do Brasil. E seus ativos incluem 4 terminais de armazenamento e um conjunto de oleodutos totalizando 669 quilômetros. Acho que aqui, ouvinte, vale a pena ressaltar, em primeiro lugar, o que é paridade de preço de importação? Né? O que é isso? E porque isso explica a subida dos preços do gás, né? É porque é o seguinte, o preço está sendo regulado de acordo com o preço internacional, como se o Brasil fosse um país importador, né? Sendo que o Brasil cada vez mais produz gás nacional gás natural aqui no país, né? Graças ao pré-sal, né? A EPET, ela fez questão de ressaltar isso, né? Porque o que diz a nota da EPET sobre o reajuste? Que se fosse pela estrutura de custos brasileira, não tinha necessidade nenhuma de haver esse reajuste. Porque daria para se produzir esse gás e se distribuir esse gás com uma margem de lucro absolutamente razoável, sem precisar desse reajuste. O que acontece? Em vez de pegar pela estrutura de custos nacional do gás, a ANP vai buscar esse preço no exterior, né, com o apoio dessa empresa, né, que é a Standard & Poor's, que é muito famosa lá por seu papel na crise do subprime em 2008. Ela é o quê? Ela é uma empresa, entre outras coisas, ela também presta serviço de rating, né, que é esse negócio aí de dizer se um título ele é AA ou se ele é ABB, né, que é dar o quê? Dar uma nota pro título e com essa nota os fundos de investimento investem ou não nesse título, né? Ou seja, é alguém que está acostumado, vamos dizer assim, com os corredores de poder do Wall Street, da Faria Lima, né? E ele vai buscar esse preço no exterior em vez de olhar para o preço como ele poderia ser montado no mercado nacional. Agora, por que isso? Eu pergunto para você, ouvinte. É porque o investidor estrangeiro, ele não está preocupado com o desenvolvimento do Brasil. Ele está preocupado em quê? Em retirar os seus lucros mais rápido possível. E imagina como é que o Brookfield, que comprou a NTS, que é uma parte da malha rodoviária de gás nacional, vai chegar para sua mesa ali, pro seu board de gestores e vai dizer, não, mas no Brasil o preço do gás é diferente. Não tem como. Eles querem o preço do gás internacional, né? Inclusive dolarizado. O petróleo, ele, enfim, tava numa trajetória de queda por conta da pandemia, né? Por conta da queda da demanda, né, por conta da crise econômica, mas ele voltou a subir por conta de uma certa insegurança jurídica, insegurança geopolítica no mundo como um todo, né, e por causa do famoso entalamento do navio no canal de Suez, né. A gente não é importador de gás natural como a gente era nos anos 90, né, ou seja, não precisava repassar 39% de reajuste para o mercado interno, né. O que é importante ressaltar daqui, né, é que diferente... Isso aqui é uma coisa que é importante ressaltar. Como eu já falei, o bolsonarismo ele é a continuação do que o Fernando Henrique começou, o lulismo aprofundou, e o bolsonarismo vai lá e arremata com chave de ouro, né? O diferente do que os Kirchner fizeram na Argentina, por exemplo, os Kirchner reverteram a privatização da estatal petroleira argentina, a YPF, né? O Brasil não só permaneceu a privatização, como seguiu numa linha acelerada de privatização cada vez maior. E agora que a gente está vendido nessa circunstância, enfim, no meio de uma pandemia, né? E o que eu quero trazer, principalmente do comentário do Paulo César Ribeiro de Lima, pro Disparada, né?
ele falou o seguinte, é criminosa a venda da RLAM, né? Acho que é RLAM que pronuncia, não sei se é RLAM ou é RLAM, né? Mas é a refinaria Landulf Alves Mantaripe, que é na Bahia, né? Só ela tem 14% da capacidade de refino do Brasil, isso é importante dizer. Outra coisa, ela tem praticamente monopólio regional do refino no Nordeste, né? Não só na Bahia, como, enfim, vai ter efeitos sistemáticos para vários estados nordestinos, né? E o que ele traz aqui que é muito interessante? O preço pela qual ela foi vendida é criminoso, porque ela foi vendida por 1,65 bilhão de dólares. Só o ativo dela valia mais do que 4,5 bilhões de dólares, né? E foi entregue para quem? Para um fundo árabe, né? Que mostra que essa estratégia de se especializar só no pré-sal é criminosa, é uma estratégia de destruição da Petrobras. Porque mesmo os grandes grupos estrangeiros procuram diversificar na área de cadeia óleo e gás, né? E aqui eu quero terminar com uma citação dele aqui, né? Que ele fala assim: admitindo seu fator de utilização de 90%, a RLAM, ou RLAM, produziria por ano 109 milhões de barris de derivados a um custo de operação e manutenção de 275 milhões de dólares. Se a RLAM for privatizada, que ela foi, a esse custo deve ser somado o valor anual de 462 milhões de dólares apenas para recuperar os custos de investimento. Dessa forma, o custo de refino anual da RLAM sobe em 168%. Quer dizer o seguinte, como é que você acha que vai se traduzir numa estrutura de custos dos derivados de petróleo? Não só do combustível final, que vai para o caminhão, que vai para o carro do consumidor, mas também para os derivados como plástico, enfim, outros derivados que são incorporados pela indústria nacional. Ou seja, vai aumentar todos os custos para poder amortizar um investimento que não aumentou em nada a capacidade produtiva do Brasil, feito por um país estrangeiro, Padilha. Perfeito, Arthur. Vamos adiante aqui. Nosso terceiro tópico, da redação do jornal O Globo: Nunes Marques intima Calil a cumprir decisão de liberar cultos e missas. O ministro do STF, Nunes Marques, intimou na madrugada deste domingo o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a cumprir com máxima urgência a decisão que permite celebrações religiosas presenciais como cultos e missas durante a pandemia do coronavírus. O prefeito Calil tem 24 horas para esclarecer as providências tomadas sob pena de responsabilização, inclusive no âmbito criminal nos termos da lei. A Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais foi acionada para garantir o cumprimento da liminar em caso de resistência da autoridade municipal ou de seus funcionários. Que absurdo isso aqui, Arthur. Não, é uma coisa assim, é insano, né, Padilha? É insano. E é o ministro que o Bolsonaro escolheu. Sai bem a forma, bem ao molde do presidente da República. Não, cumprindo a risca a linha dele. Protocolo, né? Cumpre a risca. Cumpre a risca o protocolo do Bolsonaro. O que aconteceu, na verdade, ali? O Calil, né? Essa decisão, originalmente, como é que era? O STF decidiu no pleno que os prefeitos têm autonomia para decidir. Para quê? Para evitar, né? Porque o bolsonarismo vem com essa linha esquizofrênica de atacar o isolamento social, para evitar que as prefeituras e governos estaduais que estivessem fazendo isolamento sofressem represálias federais, né? Só que houve esse revés específico na questão dos cultos, né? Salvo engano, originalmente, essa decisão do Cássio Nunes era contra um decreto do Dória, porque isso tem a ver com a briga do Dória com o Bolsonaro para ver quem que vai capitanear a direita, né? E o Dória, numa medida racional e razoável, fechou, enfim, proibiu os cultos religiosos para evitar aglomeração e para cumprir o isolamento social, né? O que acontece? O Bolsonaro, cada vez mais acuado, como a gente está vendo, enfraquecido, perdendo suas bases de apoio, resolveu apelar para a base evangélica, para a base neopentecostal, né? E daí usou o Cássio Nunes, que é seu ativo lá no STF, para dar aquela puxada, né, de saco nos bispos que o apoiam, né? Nessas pessoas, enfim, maravilhosas, como Malafaia, como o pastor Valdomiro, etc, né? E aí, enfim, para buscar galvanizar o seu apoio, né? O Calil viu a irracionalidade disso em Belo Horizonte, foi lá e peitou a decisão. No que ele peitou a decisão, é impressionante. Se você abrir o R7, o Jornal da Record agora, tem várias notícias detratando o Calil. Isso só mostra enfim, a loucurada desses bispos que querem a qualquer custo manter
os cultos, justamente por quê? Porque é a base de arrecadação deles, né, principal, né? E aqui eu quero citar, e é importante ressaltar que é o seguinte, não são todos os ministros neopentecostais, tá? É só essa corja, né? Só essa corja, enfim, de bispos caça-níqueis, né? Ou como diz o Rômulo Maia, lá no Duplo Expresso, o evangelistão do pó, né? Que quer, enfim, a qualquer custo, manter sua base arrecadatória de dízimo, né? Aqui eu quero ressaltar a figura do Calil, né? Porque a um só tempo ele é capaz de encarnar esse brasileiro médio, cansado desse pós-modernismo, do cosmopolitismo aqui do eixo São Paulo-Rio, né? Mas também ele não mente, ele fala a real. Quer dizer, isso é o verdadeiro populismo. O populismo não é uma demagogia que desvia da realidade. Pelo contrário, ele é a capacidade de mostrar para o brasileiro médio o que está acontecendo. E o Calil foi lá e peitou. E eu posso garantir pra você, Padilha, que tem muita gente apoiando a decisão do Calil, né? Mas enfim, isso só mostra a situação de completa penúria que a gente tá passando por aqui, Padilha. Perfeitamente. Vamos pro quarto tópico aqui. O Estado de São Paulo, no dia 5/4/2021, é a coluna da Raíssa Mota e Rafael Moraes. Para reverter a suspeição de Moro, o núcleo duro da Lava Jato reproduz estratégia de Fachin e pede julgamento sobre a competência de Curitiba no plenário. O núcleo duro da extinta força-tarefa da Operação Lava Jato deve enviar ainda nesta segunda-feira, dia 5, um memorial ao STF defendendo que o plenário da Corte analise a decisão do ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da Vara Federal de Curitiba para processar as acusações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anulando as condenações do petista nas ações do Triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, Arthur. Olha, ouvinte, independente de qualquer juízo sobre como o Lula era neoliberal, como o PT é neoliberal, é importante ressaltar que qualquer derrota da Lava Jato é uma vitória para o Brasil. E o contrário também é verdadeiro. Qualquer vitória da Lava Jato é uma derrota para o Brasil. A Lava Jato ela é ponta de lança imperialista para destruir o Brasil. Ponto final. É isso que é a definição da Lava Jato. E ela se comporta como um partido, como a gente tá vendo aqui agora. Mesmo estando extinta, a Força Tarefa tá oficialmente extinta, ela continua pressionando o STF a favor, para tomar decisões a seu favor, né? E ela continua tendo muita bala na agulha, porque ainda tem muitos ministros lavajatistas. É importante ressaltar o Barroso, a própria Carmen Lúcia, a despeito dessa última decisão dela, até então ela era fortemente lavajatista, né? E aqui eu quero trazer, para citar, uma fala do Dallagnol, o famoso procurador da Lava Jato, na Jovem Pan, que ele falou assim: vivemos um período de reação contra tudo de bom que a Lava Jato fez, né? Ou seja, a Lava Jato tá ciente do que tá acontecendo e tá buscando a sua estratégia, tanto de comunicação, mas sobretudo política e de articulação para se proteger, né? E isso aqui vem num cenário que ainda tá tendo mais reviravoltas contra a Lava Jato. Por exemplo, havia um filho ingrato da Lava Jato, que era a Lava Jato do Rio de Janeiro, né? Que recentemente sofreu uma reviravolta. O Edson Lobão e o Jucá, Romero Jucá, foram no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, enfim, pressionar, né, por conta de vazamentos, né? Que esses vazamentos midiáticos que a Lava Jato sempre soube fazer. E ela faz isso para quê? Para buscar apoio, sobretudo na classe média e na mídia, para continuar a sua destruição da política e a sua destruição do Brasil, né? É isso, ouvinte. Perfeito, vamos pro quinto tópico. Breno Pires escreveu no Terra, no dia 4 de abril de 21. A manchete é a seguinte: o presidente nunca convidou para um café, diz Capitão Augusto. Líder da bancada da bala no Congresso, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, é crítico do presidente Jair Bolsonaro pelo tratamento dado às forças de segurança pública. Aspas, a gente esperava um governo que fosse reparar o que perdemos, disse o parlamentar ao Estadão. A desvalorização dos profissionais da área de segurança acabou piorando. Então aqui, ouvinte, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo o aprofundamento da perda da base de apoio do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi eleito com aqueles 5 eixos que a gente sempre repete: Faria Lima, Forças Armadas, Lava Jato, Washington e o esquemão do WhatsApp. E esse esquemão do WhatsApp fazia o quê? Organizava alguns grupos de trabalhadores, organizava uma classe média difusa também, mas também alguns grupos de trabalhadores, como os caminhoneiros e também os policiais, né? Só que o que acontece? O Capitão Augusto, ele era um bolsonarista, tá? Mas ele vem deixando de ser. Porque a PEC emergencial atingiu de cabeça as polícias no Brasil, né?
Porque a PEC emergencial tinha vários dispositivos para reduzir a remuneração mesmo dos servidores públicos, né? E que não tinha nada de emergencial, de passagem, né? Ela era emergencial porque era uma suposta emergência fiscal, né? Que era só a continuação do terraplanismo neoliberal que o Brasil vem adotando há 30 anos, piorada, né? E o que acontece é... O Bolsonaro, como a gente vem vendo, ele é puxado por todos os lados. Ele é puxado pela Faria Lima, que quer que ele... por Washington, que quer que ele radicalize sua agenda liberal. E, ao mesmo tempo, ele é puxado, de outro lado, por essas bases de apoio dele, que não queriam se ver afetados por isso. Entre elas, os policiais, né? O Capitão Augusto, nessa mesma entrevista, ele vai falar o seguinte, que ele teve que bater nas portas do Dória para conseguir vacinação pros agentes de segurança, né? Não só pra polícia, mas também pros agentes penitenciários, né? Então quer dizer o seguinte, cada vez mais o Bolsonaro vem perdendo suas bases de apoio, é por isso que ele tá tendo que apelar pro centrão para sobreviver politicamente. A pergunta que fica é a seguinte, por quanto tempo isso vai funcionar, né? E aqui eu remato com uma outra coisa, a gente tem que lembrar do episódio, né, do levante de policiais no Ceará, né, que foi instrumentalizado, né, pelo bolsonarismo e também por Washington, porque é o seguinte, o imperialismo, ele age por meio de uma estratégia do caos, ele quer dividir o Brasil, né? Então, a pergunta que eu deixo aqui pro ouvinte é o seguinte, essa estratégia do Bolsonaro de sobreviver com o Centrão vai funcionar? Existe uma estratégia de caos, de você botar uma força centrífuga, de procurar estrelhaçar o Brasil? Isso vai continuar desse jeito? É isso que eu deixo a pergunta pro ouvinte. Perfeito, vamos aqui pro 6º tópico, a redação do Brasil Independente no dia 5 de abril de 2021. Ciro critica a reforma administrativa. Aspas para o Ciro. Quem tem que pagar a conta é o andar de cima. O pedetista opinou sobre o suposto inchaço do Estado brasileiro. Aspas para o Ciro Gomes. Pergunto, você acha que o Brasil tem mais ou menos policiais que precisa? Mais ou menos médicos? Indagou. Ciro argumentou sobre os problemas causados por uma sociedade baseada no consumo como mediação de sucesso. Diz o Ciro, a grande ilusão do mercado é essa. O Deus, quem provê a felicidade através do consumo, é o mercado. O pré-candidato à presidência da República finalizou fazendo um apelo aos servidores públicos, aos trabalhadores e à sociedade em geral. Temos que parar de acreditar em Papai Noel. A sociedade vê seus direitos sendo destruídos e não vemos uma vitrine ser quebrada. Por quê? Porque nos últimos anos, aquilo que se pensava ser um governo de esquerda cooptou as estruturas e tirou delas a vocação para a luta. Por isso, precisamos de servidores públicos organizados, altivos e que exijam de todos os partidos propostas e compromissos para negociar aquilo que é bom e correto para a população. Arthur? Aqui, acho que tem 2 comentários que a gente pode fazer. Ficam bem claros na fala do Ciro, né? O primeiro é que a reforma administrativa é mais um episódio do terraplanismo fiscal que a gente vem vivendo nesse país. Ela é a completa destruição do Estado Nacional. E vamos ressaltar que é o seguinte, foi essa destruição sistemática nos últimos 30 anos que deixou a gente nessa posição vulnerável agora no meio da pandemia e que a tendência é só piorar nos próximos anos e que a gente pode viver um acirramento do conflito geopolítico, né? E vamos lá, vamos ser franco numa coisa. Tem servidor que ganha muito? Ganha excessivamente? Tem. Tem onde? Na Assembleia Legislativa, no Ministério Público, no Poder Judiciário, em muita faculdade, nos tribunais de contas, corporações, né, que são corporações que não estão prestando nenhum serviço para a população, enfim, um serviço muito imediato, indireto, né? Agora, no SUS, na Secretaria de Educação da sua cidade, do seu estado, entendeu? Na segurança pública, os agentes penitenciários, né? Os fiscais de toda a natureza, trabalhista, ambiental, tributário, tal, autarquias importantes como o IBGE, que a gente vive vendo aqui agora, o possível fim do censo, né? Ali os servidores ganham um pouco mais do que um trabalhador do brasileiro, que, diga-se de passagem, só ganha tão pouco por conta do mercado informal, que é rampante no país, né? Então, é absolutamente esquizofrênico dizer que a enfermeira que tá na ponta de lança da pandemia ganha muito, né? E, enfim, o que a reforma administrativa na prática tá fazendo, né? Primeiro, ela tá acabando com a estabilidade, o que só vai aumentar a possibilidade de corrupção. Segundo, que ela cria mais elites na administração pública, porque ela fortalece as corporações com essas tais carreiras típicas de Estado,
né? E vamos lá, vamos ser franco com uma coisa, que é uma coisa importante de se dizer. Já é muito privatizado o Brasil, isso que é uma coisa importante de ressaltar. Mesmo o SUS, ele é cheio de fundação privada que, enfim, que presta os serviços, né? Santa Casa de Misericórdia, etc. Essas organizações de saúde, que é basicamente privatizado. Um funcionário de uma empresa pública não é um funcionário privado. Ele é seletista. Ele paga FGTS. Sabe por que ele paga FGTS? Porque ele pode ser demitido. Há vários casos de demissão em empresa pública. No metrô aqui de São Paulo tem caso de demissão. Na CPTM aqui de São Paulo teve um PDV, que é um programa de demissão voluntária. Teve PDV no Correios também. Tem demissões recorrentes no Correios. Petrobras também tem demissão. Quer dizer, o cara que trabalha numa empresa pública, ainda que 100% estatal, ele é um empregado, ele não é um funcionário público, né? E o que acontece? No Brasil, por que se mobiliza tanto a classe média e mesmo o trabalhador contra o funcionário público? Porque o Brasil tem uma situação tão miserável nos últimos 30 anos que ter direito virou privilégio, né? Então é assim que você consegue mobilizar esse ódio contra os funcionários públicos, né? E eu quero ressaltar uma coisa, o segundo comentário sobre o que o Ciro disse. O Ciro ele tocou num ponto que eu acho muito relevante e que é um ponto central para a gente poder entender como é que a gente vai tirar o Brasil dessa lama que a gente se meteu nos últimos 30 anos, ou mais, se voltar até o golpe de 64, né? O Ciro falou o seguinte, os trabalhadores do serviço público têm que se organizar. A gente se acostumou a achar que vai vir dos céus, entendeu? Uma mão que vai baixar e eles dá direito. Isso nunca foi verdade. Foi a organização dos trabalhadores que conseguiu todos os direitos. Inclusive, às vezes, Padilha, eu vejo o Ciro falando e eu me sinto meio que mais moderado do que ele. Porque ele virou assim, como é que não tem uma vitrine quebrada no meio disso tudo que tá acontecendo, né? Sim. Então, eu acho que esse é o ponto central que a gente pode ressaltar, Padilha. Perfeito. Próximo tópico aqui da redação do UOL no dia 5 de abril de 2021. Pior luta que Bolsonaro empreendeu foi a favor da pandemia, diz a Cátia Abreu. A senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, disse no Roda Viva que considera que o presidente Jair Bolsonaro vem empreendendo brigas contra o que chamou de leões e citou as tensões diplomáticas com a China, Estados Unidos e União Europeia. Ela, no entanto, defendeu que a pior das lutas do presidente foi a favor da pandemia. Aspas para ela. Para falar a verdade, a pior luta que ele decidiu empreender foi a favor da pandemia, disse a senadora em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Ela afirmou que entende que a recusa do presidente em usar máscara, em defender o isolamento social e a defesa que ele faz de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19 formam a quarta guerra inglória do presidente, Arthur. A Cátia Abreu aqui, ela fez vários comentários que são muito interessantes, né? Primeiro, ela mostrou essa irracionalidade das brigas que o Bolsonaro assume, né? Que é muito importante. Sendo que a pior de todas é a favor da pandemia, como ela bem colocou, né? E aqui eu quero, em vez de falar muito sobre o que a Cátia Abreu disse, eu quero ressaltar a própria figura da Cátia Abreu, porque a esquerda cosmopolita, né, aqui do eixo São Paulo-Rio, adora xingar ela, falar que ela enfim, uma caudilha, que ela é uma Miss coronel, Motosserra, né? Miss Motosserra, entendeu? Mas, na verdade, ela cada vez mais é uma representante dos interesses do Brasil profundo, com todas as contradições, como a gente sempre ressalta isso, né? Ela peitou o Araújo naquele episódio da Huawei, enfim, do 5G, por conta da completa irracionalidade do que ele estava fazendo, contra os interesses, inclusive, dos agricultores do Brasil profundo. São latifundiários, são problemáticos, etc. Mas que, pra você ter uma noção, tá indo contra os interesses até dele, né? E nessa entrevista, ela cita, enfim, ela faz comentários que escapam muito esse estereótipo que se constrói dela, né? Por exemplo, ela atacou o machismo e se diz feminista, o que é uma verdade. Imagina que ela teve que peitar todos os latifundiários para ela poder assumir o controle, enfim, ganhar as eleições daquela patronal de agricultura que ela liderou, né? Ela foi a favor da quebra de patentes das vacinas, né? Coisa que até o Bolsonaro ficou, enfim, a favor da manutenção das patentes, o que é uma loucura, porque isso é totalmente interesse das grandes indústrias farmacêuticas, né? E nada tem de interesse nacional nisso, né? Enfim, um outro tópico muito polêmico que ela abordou foi a questão da titulação de terras, né? E é importante ressaltar o seguinte, que ela basicamente defende que se aplique o Código Florestal. Agora, isso aqui não é derrubar a Amazônia, é o contrário disso. É porque na hora que você regula a terra, quem tá errado, quem, digamos assim, tá violando a lei, fica evidente, você consegue pegar isso pelo satélite. Então o que a Cátia Abreu defendia, inclusive, é a manutenção das reservas ambientais e das terras indígenas, né? Pelo quê? Por uma política
política racional de titulação de terras, que é basicamente, como ela falou na entrevista, colocar o Código Florestal de pé. Então, muitas vezes, a esquerda cosmopolita fica com esse discurso Greenpeace, né, de onguismo ambiental importado, e não vê que, contraditoriamente aos seus próprios fins, o que ela está fazendo no limite é ameaçando ainda mais a floresta brasileira e nossos recursos naturais, ô Padilha. Perfeito, Arthur. Vamos aqui para o 8º tópico. Disparada no dia 6/4/2021. FHC reúne Rodrigo Maia e Ciro Gomes em sua fundação. A Fundação FHC, que leva o nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, realizou um encontro virtual entre o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e Ciro Gomes, o ex-governador do Ceará e presidenciável pelo PDT. Eles debateram bolsonarismo, política, democracia, corrupção, além dos desafios atuais e futuros do Brasil. O encontro ocorre logo após uma série de declarações de Fernando Henrique sobre a necessidade de união do centro por uma alternativa a um segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Apesar de antigo desafeto, FHC admitiu a possibilidade de apoiar Ciro se ele se mostrar viável eleitoralmente. Isso é um pouco maluco, né, Arthur? Porque o FHC e o Ciro se odeiam historicamente. De né? morte. Se odeiam de se botar os dois na mesma sala, perigava chegar às vias de fato. Então, pois é. A famosa porrada na cara, chinelada no lombo e soco no pau do nariz. Mas aqui, ouvinte, o que a gente vê, né? O que eu vou citar ele, essa figura onipresente, onisciente do Disparada, que é o Anduva, né? Eu vou revelar a identidade do Anduva. Revela. É o Antônio Duarte Vargas. O que o Anduva diz? Que o desafio é disputar o centro, entendeu? E a despeito inclusive de antipatias pessoais, porque ali o rolê é pessoal. O Ciro e o Fernando Henrique não se dão bem, né? Uhum. É importante poder fazer essa grande coalizão de salvação nacional, né? E é interessante ver como que ao fazer isso você reverte digamos assim, a visão dominante, inclusive no próprio centro. Porque o Rodrigo Maia, que é um cara de centro, defendeu o investimento público. É claro que ele faz isso dentro ali de uma perspectiva mais liberal, de falar, tem que ficar dentro do orçamento federal e etc. Mas isso mostra que o seguinte, cada vez mais a gente vai vendo uma guinada desenvolvimentista. Ou seja, estão postas as condições para a gente poder reverter essa loucurada dos últimos 30 anos. E é o seguinte, a palavra de ordem foi dada nessa entrevista. Nem o presente inaceitável do bolsonarismo e nem o retorno ao petismo, disse o Ciro. Eu colocaria o seguinte, nem o retorno ao petucanismo, que era essa polarização entre PT e PSDB, que no fundo faziam a mesma coisa. Enfim, é claro que ele não fala assim de retorno ao neoliberalismo, porque ele tá disputando o centro, e o Ciro não pode falar isso, mas a gente pode, né, Padilha? A gente pode. Feito? Feito. Vamos de coluna internacional, terceiro bloco do Disparate. A primeira notícia aqui do Sputnik, na redação, dia 5/4/2021. Estados Unidos pedem à Rússia para explicar provocações na fronteira com a Ucrânia. Disse o Departamento de Estado dos Estados Unidos na segunda-feira. Os Estados Unidos afirmam que relatórios sobre uma movimentação de militares da Rússia na fronteira com a Ucrânia são confiáveis, escreve a Al Jazeera. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, ainda assinalou que o governo de Joe Biden estaria preocupado com qualquer esforço de Moscou para intimidar a Ucrânia, Arthur. Aqui, ouvinte, eu quero que vocês percebam uma coisa. Muitas vezes foi pintado o Biden como se o Biden fosse o bonzinho, fosse a calmaria depois da tempestade do trumpismo, mas é o oposto. Na verdade, o que a gente vê? A gente vê o acirramento cada vez maior do conflito geopolítico, que tende só a piorar com a aceleração da crise econômica por conta da pandemia, né? E o que acontece? A Rússia, até então, vamos lá, desde a queda da União Soviética, a Rússia tinha ficado acuada, né? Ela vinha sofrendo perdas sistemáticas, inclusive de território, para os Estados Unidos, sua aliança na OTAN, né? Que, enfim, fez um escudo de antimísseis na Europa, enfim, cercou a Rússia por todos os lados, né? A coisa chegou às vias de fato, basicamente, né? As vias de fato mesmo, um conflito armado, quando teve uma revolução colorida na Ucrânia, né? E, que se posicionou cada vez mais contra a Rússia, né? E aí, o Putin respondeu como com a anexação da Ucrânia e aquele levante de
populares, né, população mesmo na fronteira com a Rússia, da Ucrânia, só que do lado ucraniano, né, na região de Lugansk, Donetsk, né, que, enfim, que se rebelaram contra esse governo neonazista, é importante ressaltar isso, o governo neonazista de Kiev, né. E o que acontece? O Putin movimentou as tropas numa estratégia defensiva e dizem alguns, inclusive, para dar uma testada no Biden para ver qual é que é, né? E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: a Europa Ocidental cada vez mais depende energeticamente da Rússia, sobretudo a Alemanha. E um embrolho geopolítico muito importante na Europa está sendo o Nord Stream, que é o quê? É um gasoduto que leva gás natural, diga-se de passagem, da Rússia para a Alemanha, né? E justamente o seguinte, aqui eu tô citando o Pepe Escobar, tá? O que o Pepe Escobar diz a respeito disso? Que cada vez mais os Estados Unidos têm dificuldade de manter os seus aliados geopolíticos tradicionais, ou seja, a Europa Ocidental, do seu lado, porque eles vêm escapando por vias sobretudo econômicas, para a China, né? Mas também para a Rússia. E é então que os Estados Unidos têm que agir de modo cada vez mais histérico e estridente para pressionar a Rússia e manter sua hegemonia. Padilha. Perfeito, Arthur. Vamos para segundo tópico da nossa coluna internacional, que é do Igor Jellow. Eu sempre fico atrapalhado nesse nome. Como é que você diz? É Jellow? Eu acho que é Jellow. Vamos de Igor Jellow, abrazucado, né? Na Folha, no dia 5/4 de 2021. Estados Unidos e China se provocam e enviam porta-aviões para áreas disputadas. Em meio ao encerramento da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, ambos países enviaram porta-aviões para fazer exercícios militares em regiões consideradas chinesas por Pequim. A provocação mútua é uma intensificação da rivalidade a partir da confirmação de que Joe Biden, o novo presidente americano, vai seguir o caminho de confronto aberto por seu antecessor, Donald Trump. É importante ressaltar aqui, ouvinte, que isso tudo está acontecendo e tá tendo uma cúpula entre os chineses, entre a diplomacia chinesa e a diplomacia estadunidense, salvo engano, em Alasca. A capital do Alasca chama Anchorage, né? O nome é assim da cidade, né? E o que a gente tá vendo? A gente tá vendo o retorno da lógica da Guerra Fria, né? Você tem uma disputa tecnológica e de soberania cada vez mais intensa nesses países, dessas duas grandes potências, que só vai se acirrar cada vez mais por conta da crise. Os Estados Unidos estão vivendo uma verdadeira crise. A despeito do Biden agora tentar, ele vai tentar recuperar a infraestrutura americana e recuperar o protagonismo tecnológico dos Estados Unidos, investindo em pesquisa, investindo no novo Green Deal lá e etc, né? Agora, o que é interessante? Tudo isso está acontecendo num contexto em que a China está se aproximando cada vez mais do Irã, né? Por conta do colapso do acordo nuclear, que foi o Trump que patrocinou. E é interessante ver como o Biden não consegue ou não quer tentar reerguer aquele acordo, né? E na verdade, o que a gente vê? A gente vê essa disputa geopolítica acontecendo em toda a Eurásia, Padilha. Perfeito, Arthur. Fechamos aqui o Internacional? Fechamos o Internacional. Vamos pro Disparate Responde para arrematar mais um episódio? O pessoal mandou lá no grupo do Telegram do Disparado. Se você quiser entrar no grupo do Telegram do Disparada, como que faz? Tem um linkzinho, salvo engano, tá no novo site também. No novo site tem um link, então, pro Telegram. E tem no Twitter também. O novo site tem tudo. Tem no Twitter fixado lá também pra quem entrar. Beleza, o Almir, olha pra você ver. O Almir mandou lá no grupo. Saca só. Como diz o Padilha, Arthurito, queria que você palpitasse sobre esse post. Biden está trabalhando para pulverizar o trumpismo ou é o sonho americano ressurgindo como a fênix das cinzas? Me diga aí, Arthurito, da Faria Lima. Ô, Almir, Arthurito é osso. O Arthurito chegou aqui no estúdio hoje de coletinho, patinete elétrico e tudo mais. Praticamente. Então, ô Almir, olha, primeira coisa, a gente vê que assim, existe uma continuação, né, do Biden com o Trump em relação ao acirramento do conflito geopolítico. Isso é muito evidente, né? E eu acho que o Biden, certamente, ele é uma ala do Partido Democrata que está tentando restaurar esse sonho americano. É realmente, como você falou, assim, fazer ele ressurgir das cinzas. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, o Almir. Eu deixo essa pergunta pra gente discutir no Telegram. É possível? O Biden tem condições objetivas para isso? Porque, na verdade, cada vez mais, se a Rússia e a China, que são inimigos históricos, conseguirem manter sua aproximação e se manter a tendência de desindustrialização e de regressão tecnológica do parque produtivo americano, a tendência, na verdade, cada vez mais, é os Estados Unidos se afundar,
né? Então eu me pergunto se vocês têm essa capacidade. Só que é o seguinte, qualquer império decadente é muito ameaçador. Os Estados Unidos podem tentar alguma estratégia insana, como a gente vem vendo na Rússia, como a gente vem vendo na China, que, enfim, só piore esse conflito geopolítico, Padilha. Perfeito. O André RR mandou também lá no grupo do Telegram. Arthur, você poderia comentar sobre o corte de gasto do censo de 2021? O André, isso é o coração do que é essa destruição do Estado Nacional, né, cara? Porque, na verdade, a gente vai chegar numa situação em que o Brasil não sabe nada a respeito dele mesmo. Não só ideologicamente, de não se ver como brasileiro, coisa que é um triste marco histórico do nosso país. Mas de não saber mesmo o tamanho da população, de não saber, enfim... O IBGE tem, entre outras coisas, ele tem o PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, né, que é, assim, o principal produtor de dados a respeito do Brasil. E nisso, o Brasil se destaca, porque outros países do terceiro mundo, eles têm muita dificuldade de produzir dados e conhecimento a respeito deles mesmos. Você olha pra Indonésia, você olha pra, enfim, pra países pobres do terceiro mundo, a própria Índia, o Paquistão tem esse problema também, são países muito populosos, né? Eles não se conhecem. A pergunta que eu faço é a seguinte, como é que a gente vai fazer um projeto nacional de desenvolvimento se a gente não sabe a estrutura da nossa própria população, se a gente não sabe, enfim, onde está a demanda efetiva, onde estão os trabalhadores, como distribuir o investimento, né? Então não é só a realidade, é só o aprofundamento dessa trajetória de nos tornarmos, como diz o Ciro, uma ex-nação. Padilha. Feito, chegamos ao final. Então, Arthur, eu vou refazer os recadinhos, dizer que esse layout lindo, maravilhoso, novo do Dispa, o nosso podcast, o Disparate, a questão nacional e tudo mais que o Disparada proporciona, só é possível graças à contribuição de vocês. Para ajudar a gente, acesse portaldisparada.com.br/doe. Qual foi meu erro aqui, Arthur? Trocou o site. Não é mais portaldisparada.com.br, então vou aqui editar no roteiro. Para contribuir conosco, acesse o disparada.com.br/doe. Foi você, inclusive, que ajuda, que contribui, que propiciou que o site mudasse de nome para Disparada, que é muito mais legal, que tivesse layout novo. Vê só. E a gente agora, ô Padilha, o Disparate tem seu próprio box no site. O site novo é tão maravilhoso que a gente tem nosso lugar especial, né? A gente tem nosso lugar ao sol. Nosso lugar ao sol. Não é isso? Então chegamos ao final de mais um episódio. Arthur, muito obrigado. Muito obrigado, internauta. Foi uma honra estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate. Até a próxima. Pessoal, siga o Disparada também nas redes. Semana que vem tem mais. Nosso encontro tá marcado. Tchau, tchau. Boa noite.